Capítulo 4 do primeiro livro do profeta Samuel diz assim: Samuel falou com todo o Israel. Por aquele tempo saiu Israel em batalha contra os filisteus e assentou o acampamento junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se apresentaram em batalha contra Israel. E travando o combate, Israel foi vencido diante dos filisteus, os quais feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao acampamento, os anciãos de Israel disseram: Por que nos feriu hoje o Senhor diante dos filisteus? Tragamos para nós de Siló a arca do concerto do Senhor, para que venha entre nós e nos salve da mão de nossos inimigos. E enviou o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que está entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E aconteceu que, quando veio a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo o povo de Israel gritou com tão grande júbilo que a terra tremeu. E quando os filisteus ouviram a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no acampamento dos hebreus? E souberam que a arca do Senhor tinha vindo ao acampamento. E os filisteus tiveram medo, porque diziam: Veio Deus ao acampamento. E disseram: Ai de nós, pois nunca tal coisa sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes deuses fortes? Estes são os deuses que feriram o Egito com todas as pragas no deserto. Esforçai-vos, ó filisteus, e sede homens, para que não sirvamos aos hebreus como eles nos serviam. Sede homens e lutai. Pelejaram, pois, os filisteus, e Israel foi vencido, e fugiram cada qual para as suas tendas. E houve uma grande mortandade, pois caíram de Israel 30.000 homens de pé. E a arca de Deus foi tomada, e mortos os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias. E correndo da batalha, um homem de Benjamim veio naquele mesmo dia a Siló, e tinha as suas vestes rasgadas e terra sobre a sua cabeça. E quando chegou, eis que Eli estava sentado em uma cadeira vigiando junto ao caminho, porque o seu coração estava tremendo por causa da arca de Deus. Chegando, pois, aquele homem à cidade e anunciadas novas, toda a cidade gritou. E quando ele ouviu o estrondo da gritaria, disse: Que estrondo de alvoroço é este? E aquele homem veio apressado e deu as novas a Eli. Era já Eli de idade de 98 anos, e os seus olhos estavam escurecidos, de maneira que não podia ver. E disse, pois, aquele homem a Eli: Eu venho da batalha, pois eu escapei hoje do combate. E ele disse: O que aconteceu, meu filho? E o mensageiro respondeu e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e também houve uma grande mortandade do povo. E também os seus dois filhos, Ofne e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi capturada. E aconteceu que, quando ele fez menção à arca de Deus, Eli caiu para trás da cadeira ao lado da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e ele tinha julgado a Israel 40 anos. E a sua nora, mulher de Finéias, que estava grávida, próxima ao parto, ao ouvir o rumor de que a arca de Deus foi tomada e de que havia morrido seu sogro e o seu marido, encurvou-se e deu à luz, porque as suas dores sobrevieram sobre ela. E ao mesmo tempo que morria, diziam-lhes as mulheres que estavam junto dela: Não tenhas temor, porque deste à luz um filho. Mas ela não respondeu, nem prestou atenção. E o menino se chamou Icabô, pois disse: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus que foi capturada, e devido à morte de seu sogro e de seu marido.
E disse, pois, tomada é a glória de Israel, porque a arca de Deus foi capturada. O capítulo 4 do livro de 1 Samuel vai falar sobre um decreto que Deus falou para Samuel e aconteceu. Quando o Senhor ele fala com o menino Samuel, o Senhor diz para ele o que haveria de acontecer. O Senhor, ele usou a boca daquele menino para falar a Eli, o sacerdote, o que iria acontecer com seus filhos. E diante disso, a palavra de Deus, ela não volta atrás. Deus, quando ele fala, ele cumpre o seu propósito, independente de qualquer circunstância. Vejamos que o capítulo 4 fala de uma guerra entre Israel e os filisteus. Israel venceu muitas batalhas, porém essa batalha ela foi vencida pelos filisteus, que mataram muitos soldados e também tomaram a arca do Senhor. Eles temiam porque o povo havia entendido que eles perderam por falta da presença de Deus. E a consciência deles dizia que a arca era a presença de Deus. Porém, o que devemos entender é que não há nada que prevaleça quando a vontade de Deus e um decreto de Deus é instituído. A arca, sim, representava a presença de Deus, mas o pecado, ele fez manchar a presença de Deus. E quando há pecado, a presença de Deus, ela não é manifesta conforme a vontade do homem. Porque quando Deus ele quer se manifestar, ele se manifesta de diferentes formas. E quando a arca está lá, os filisteus entendem que o povo ele está se levantando e que muitos soldados iriam morrer. Então eles já se preparam e sabem do poder do Deus de Israel, porque é mencionado que eles lembram do que aconteceu lá no Egito, de todas as pragas que o Egito sofreu por causa da palavra de Deus, por causa da presença de Deus. Então eles sabem a força do Deus de Israel e por isso eles se levantam para combater contra o povo de Israel. Mas quando Israel não prevalece, quando há pecado, quando há contaminação, o pecado precisa ser eliminado, o pecado precisa ser apagado, o pecado precisa ter arrependimento, ter expiação, porque se não há arrependimento, não há como Deus agir, não há como Deus trabalhar. E os filhos de Eli, eles foram admoestados. Samuel falou com eles e mesmo assim eles não se arrependeram. Eles não quiseram tirar aquele ego deles e se humilhar perante o Senhor. Então não haveria como Deus intervir, porque Deus é um Deus cauteloso. Deus ele é um Deus misericordioso e piedoso, mas para que haja misericórdia e perdão, nós precisamos abrir o nosso coração, ouvir aquilo que Deus está falando e nos arrepender, tirar todo o pecado, limpar as nossas vestes para entrarmos diante da presença do Senhor. E por isso aconteceu tudo isso e toda essa fatalidade. Porque além dos soldados terem morrido, Eli, ao ouvir a morte dos seus filhos e que tomaram a arca sagrada, ele cai e morre. E também a sua nora, que estava grávida, ouve e aquelas dores faz com que ela tenha um parto prematuro e ela dá a luz ali a uma criança e também acaba morrendo.
Então Deus, ele é grandioso, piedoso e misericordioso. Mas para isso, ele levanta profetas, pessoas que vão nos instruir para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos olhar e falar para Deus aqueles pecados que nós cometemos contra ele. Que o Senhor abençoe você e a sua família com esta palavra e que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.